Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicole, eu sou professora de Administração Geral. No vídeo de hoje nós vamos corrigir uma discursiva inédita para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais. Esse cargo ele estará presente no bloco 5, que é o bloco de Políticas Sociais, Justiça e Saúde, que vai estar presente no nosso concurso nacional unificado. Nessa discursiva, nós abordamos temas relacionados à disciplina de administração pública. Vou colocar o nosso slide na tela para a gente iniciar, então, a correção dessa discursiva. Antes da gente falar sobre a resolução da discursiva em si, eu quero explicar para vocês brevemente sobre a estruturação dos nossos parágrafos. Lembrando que aqui a gente está adotando um modelo de texto dissertativo expositivo. E isso quer dizer o que, Nicole? Isso quer dizer que nesse modelo vocês devem demonstrar o seu conhecimento teórico, seu conhecimento técnico, seu conhecimento científico sobre determinado assunto. E que esse modelo ele não abre margem para argumentação de opinião. E como que você vai demonstrar o domínio do conteúdo? Você pode demonstrar através da citação de um autor renomado no tema. Então, por exemplo, no caso de administração, o Chavenato, o Robbins, o Paludo. Você também pode utilizar exemplos, ilustrações, exemplificações relacionadas com a realidade do serviço público, que é muito bacana. E na modalidade expositiva, não há necessidade de você apresentar uma introdução. Como vocês estão vendo aí na tela, a separação dos parágrafos ela é feita de forma a você desenvolver cada aspecto que foi solicitado. Outro ponto importante também é que a conclusão no seu texto ela é desaconselhada. A ideia é que em cada parágrafo você deixe claro para o examinador que você está respondendo aquele aspecto. Então, você pode até colocar lá parte do aspecto que foi solicitado para dizer para ele, olha, examinador, eu estou respondendo esse aspecto aqui que você me perguntou. E você pode copiar exatamente esse aspecto para indicar para ele. A gente vai ver com mais detalhes quando a gente for tratar realmente da resolução da discursiva. E na sequência da apresentação do aspecto, você vai trazer os seus argumentos. E o encerramento, ele é opcional. Vamos ver então na prática como é que ficou na nossa questão inédita? Bom, tá aqui então a nossa questão. Nós tivemos ali um textinho de apoio com os 3 aspectos solicitados para vocês responderem. Como eu comentei, o texto de apoio e os aspectos eles tratavam sobre a administração pública, mais especificamente sobre as eras da administração pública burocrática e gerencial. No primeiro aspecto, foi solicitado que vocês abordassem quais eram os objetivos de cada um desses modelos, do modelo burocrático e do modelo gerencial. Como vocês podem ver aqui no destaque em amarelo, você já vai dando um spoiler para o examinador nesse primeiro parágrafo, mostrando para ele, olha, eu vou responder isso aqui que você me perguntou. Então, você veio falando, a administração pública burocrática, ela vai surgir com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo da era patrimonialista. O Estado liberal que existia inicialmente, com a ausência de separação entre os bens públicos e privados, ele vai cedendo espaço para um Estado mais organizado. E aí, com esses argumentos, eu já disse para ele, a administração pública burocrática veio com esse objetivo, A gente sabe que antes da administração pública burocrática, a gente viveu a era do patrimonialismo, em que não havia distinção entre os bens públicos, entre os bens privados, em que o Estado ele era tido como a propriedade do soberano. Com o passar do tempo, com o aumento das demandas sociais, com a insatisfação desses cidadãos e o surgimento de grandes organizações, houve também uma insatisfação com a corrupção e com o nepotismo que acontecia naquela época. E isso contribuiu, isso gerou o surgimento da burocracia. Então, foi esse argumento aqui, de combater a corrupção e o nepotismo da era patrimonialista e também trazer um Estado mais organizado para atender as demandas sociais que eu utilizei para justificar o objetivo, para apontar o objetivo da administração pública burocrática.
Então, eu já respondi parcialmente o meu aspecto, porque eu também preciso falar sobre a administração pública gerencial. Nessa segunda parte do meu primeiro parágrafo ainda, eu já venho aqui com um conectivo para ligar as minhas ideias, dando esse contexto, né, de oposição. Então, por outro lado, né, dando esse contexto de oposição para eu iniciar falando sobre os objetivos do gerencialismo. Então, no meu primeiro parágrafo eu venho, por outro lado, o apego exagerado às regras e o excesso de formalismo que marcam as disfunções, ou seja, as características negativas da burocracia, deram espaço para o surgimento dessa terceira era, que foi o gerencialismo. Novamente aqui eu trago outro conectivo, inclusive para evitar, né, a repetição do termo administração gerencial e gerencialismo, e já apresento para o meu examinador que eu vou responder agora a segunda parte do aspecto que ele solicitou. E eu utilizo como argumento para embasar, né, o meu texto e explicar para ele quais são os objetivos da administração pública gerencial, o aumento da qualidade do serviço, essa busca, né, por uma administração que tivesse mais qualidade na prestação do serviço público para o cidadão e de que o foco passou a ser o cidadão e as suas necessidades. Terminado o meu primeiro parágrafo, na sequência agora eu vou responder o meu segundo aspecto no meu segundo parágrafo. Mas eu acredito que agora já ficou um pouquinho mais claro para vocês conseguirem compreender aquela estruturação dos parágrafos que eu mostrei nos slides anteriores. Então você vai trazer, né, vai destacar qual é o aspecto que você está respondendo para o examinador entender de forma clara do que é que você vai tratar naquele parágrafo. Na sequência, você vai trazendo os seus argumentos para responder, né, a pergunta que foi solicitada para embasar o seu texto. E entre os seus argumentos, você utiliza elementos de ligação, né, os seus articuladores, que pode ser um pronome demonstrativo, um pronome relativo, uma conjunção. Vou abrir novamente o slide para a gente acompanhar agora o nosso segundo parágrafo. Então, tô eu aqui, né, mais uma vez... Perdão, gente. Eu aqui mais uma vez mostrando para o examinador qual é o aspecto que eu vou responder. Então, eu venho aqui dizendo que quais são, né, os princípios que norteiam a burocracia, que são base para esse modelo. E nesse ponto, é bom vocês citarem vários princípios que vocês lembrarem. Mas claro que, se você está na dúvida, ai meu Deus, será que aquele princípio é realmente relacionado com a burocracia? Não coloca, tá? Só coloca os argumentos que você tem certeza do que você está falando. O que o seu texto precisa ter é objetividade, ele precisa ser claro, né? Não precisa de muita cerimônia. Não adianta você sair jogando lá tudo que você lembrar sem ter certeza do que você está falando, sem as ideias terem realmente uma conexão. Então, a gente citou, né, que a racionalidade, a divisão do trabalho, lembrando que as organizações burocráticas, elas têm essa divisão mais horizontal do trabalho e uma definição muito precisa de cada tarefa, da tarefa de cada cargo, do que cada um vai realizar. Ela também é uma administração marcada pela formalidade, pelo controle prévio, né? Porque partia-se da desconfiança com relação ao gestor público, por isso que esse controle ele era prévio. Havia também, né, uma impessoalidade nas relações, as pessoas elas eram consideradas apenas pelos seus cargos. Uma padronização, né, nos processos, a ascensão ela passou a ser feita através da meritocracia e a hierarquia da autoridade, né, causando estruturas mais verticalizadas. Esses foram, então, os argumentos que eu utilizei para responder quais eram as práticas, quais eram os princípios norteadores da burocracia. Então, eu vi no texto, a burocracia ela corresponde a um modelo administrativo cujas práticas norteadoras são. Então, vou te responder esse aspecto, tá, examinador? São a racionalidade, a divisão do trabalho, a formalidade, o controle prévio, a impessoalidade nas relações, a padronização de procedimentos, a ascensão através da meritocracia e a hierarquia de autoridade ocasionando estruturas verticalizadas. Na sequência, eu venho comentando, né, que parte dessas práticas foram muito benéficas, mas outras geraram o autorreferenciamento. Que
que é esse autorreferenciamento? Ele significa dizer que o modelo burocrático, ele não considera o ambiente onde ele está inserido, tornando-se então um sistema fechado. Ele não considera esse ambiente externo. E isso foi péssimo, porque ele não estava atento então às demandas da sociedade, né, em realizar os serviços com qualidade, atendendo às expectativas do cidadão. E aqui eu venho novamente com um elemento de ligação no meu texto para justificar o porquê que a administração gerencial aconteceu, alertando de que ela rompe em alguns pontos, mas não é uma ruptura total com a era anterior da burocracia. Inclusive, fiquem muito ligados nisso, porque as questões costumam utilizar essa pegadinha de que houve uma ruptura total, de que um modelo não utiliza base nenhum do outro. Temos aqui outro elemento de ligação na realidade, né? Outro elemento de ligação, e eu vou apresentar aqui para o meu examinador, que eu vou responder agora totalmente ao aspecto solicitado. Eu falei da burocracia e agora eu vou falar de práticas norteadoras do gerencialismo. Foi apresentado então o aspecto, né? Apresenta como práticas norteadoras, eu falei, esse modelo apresenta como práticas norteadoras o modelo gerencial a estrutura hierárquica mais flexível, com redução de níveis, então ela deixa de ser aquela estrutura tão verticalizada, o foco nas necessidades do cidadão, ao invés do apego excessivo aos processos. Então, o olhar agora vai estar direcionado em atender às necessidades desse cidadão. O controle, ele passa a ser a posteriori, que antes a gente tinha um controle prévio, e o direcionamento para a entrega de resultados, para a qualidade do meu serviço público. E na sequência, antes da gente seguir para a correção do nosso terceiro aspecto, eu queria convidar você que chegou até aqui nesse vídeo, se você chegou até esse momento, já acompanhou a resolução do nosso primeiro e do nosso segundo aspecto, é porque esse vídeo está sendo muito útil para você. Então eu quero te convidar a dar o like no vídeo, a se inscrever no nosso canal para acompanhar outros conteúdos, tanto das discursivas de administração como também de outras disciplinas. E quero te convidar também a baixar o nosso e-book gratuito que vai estar na descrição desse vídeo. Esse e-book, gente, ele tá repleto de estratégias e de várias dicas para vocês construírem a sua discursiva. Vamos continuar então com a correção agora do nosso terceiro aspecto. E por fim, nós vamos responder no terceiro parágrafo ao terceiro aspecto que foi solicitado, né? Que ele pede para vocês darem exemplos práticos, né, de práticas, na verdade, aplicadas à realidade do serviço público brasileiro que estejam relacionados com o modelo burocrático e com o modelo gerencial, porque sim, temos ainda práticas relacionadas com o modelo burocrático. Novamente aqui, eu apresento qual é o aspecto que eu vou responder e dou o exemplo, que é a realização de concursos públicos que demonstra a ascensão através da meritocracia. A realização de concursos públicos, ela acontece no dia de hoje, inclusive vocês vão prestar um concurso público, e esse é um exemplo de uma prática da era, né, do modelo burocrático, da era da burocracia que permanece, graças a Deus, né, até os dias de hoje. Os concursos públicos, então, foi o exemplo que eu utilizei. E aí fica aquela pergunta, né? Nicole, eu preciso utilizar exatamente esse exemplo do padrão de resposta que você trouxe? E não, de forma nenhuma. Você pode utilizar outros exemplos que vierem na sua cabeça. Quer outro exemplo? A impessoalidade e a separação dos bens públicos para os bens privados. Ela acontece até os dias de hoje. Tanto é que existem mecanismos de controle para evitar que o gestor público utilize esses recursos públicos para benefícios pessoais. Essa é uma característica da burocracia que permanece até os nossos dias de hoje. Aqui eu trago mais um elemento de ligação e apresento para o examinador que eu vou continuar respondendo ao aspecto que foi solicitado, tratando agora a respeito do modelo gerencial e trazendo exemplos que se relacionem com esse modelo. Que são, né, conforme o meu texto, né, eu venho falando, como governo eletrônico para a prestação de serviços pela internet, são esses os exemplos, e a criação de indicadores de desempenho para o monitoramento de resultados das políticas públicas. Aqui, então, eu trago mais um elemento de ligação e apresento para o examinador que eu vou responder agora
a segunda parte do terceiro aspecto que ele solicitou, trazendo práticas gerenciais na administração pública, trazendo exemplos. Então, nós falamos, do governo eletrônico para a prestação de serviços pela internet e falamos também de indicadores de desempenho para o monitoramento de resultado das políticas públicas. Esses são exemplos que mostram como a administração pública gerencial buscou ser mais eficiente, mais ágil para atender às demandas da sociedade e como também ela se preocupou em acompanhar os resultados das políticas, dos equipamentos públicos que estão sendo implementados. Seguindo, aqui eu trago mais um elemento de ligação e eu apresento para o examinador que eu vou responder a segunda parte do meu terceiro aspecto. Então, eu vou trazer agora quais são os exemplos de práticas do gerencialismo na gestão pública nos dias atuais. E eu digo a ele, assim como existem diversas práticas gerenciais na administração, na gestão pública, como o governo eletrônico para a prestação de serviços pela internet e criação de indicadores de desempenho para o monitoramento de resultados das políticas públicas. O governo eletrônico, ele trouxe maior agilidade, maior eficiência para a prestação de serviços. E os indicadores de desempenho mostram que o foco do gerencialismo é uma gestão por resultados, é atender às necessidades do cidadão. E esse monitoramento é feito justamente para avaliar se essas necessidades estão sendo ou não de fato atendidas, se as políticas públicas estão sendo efetivas. Finalizamos então a correção, atendendo ao nosso terceiro aspecto. E antes de a gente fechar esse nosso vídeo de hoje, se você percebeu que precisa de um reforço na sua preparação para a prova discursiva, nós te convidamos a conhecer os nossos preparatórios completos para discursivas que vão ser específicos por cargo, por especialidade. E o que esses preparatórios contemplam, Nicole? Eles vão contemplar a discussão dos critérios da SESGRAN Rio, que é a banca examinadora do nosso concurso nacional unificado. Eles também vão conter apostas para discursivas do CNU. Além dessas que nós vimos no vídeo de hoje, também vamos ter diversas outras apostas de várias matérias. Vocês vão ter direito à atualização no pós-edital. Vão conhecer mais estratégias de estruturação de parágrafos, conhecer o que é que o examinador vai buscar em seus textos, quais são as palavras-chave, quais são os articuladores que vocês podem utilizar para aumentar a sua nota. E também quando acontece aquele caso de um assunto que você não sabe muito como abordar, nós vamos tratar de estratégias para conseguir a melhor nota possível quando você não sabe muito sobre o assunto cobrado. Além disso, vão ter dezenas de questões de provas anteriores, de outras bancas, questões inéditas, videoaulas sobre todas as estratégias de resolução de questões. E assim a gente encerra a nossa correção dessa discursiva de administração pública. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, no próximo slide eu vou deixar as minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo através de lá, que eu vou ficar sempre muito feliz em auxiliá-los. E assim a gente encerra a correção dessa discursiva sobre a administração pública. Inclusive, gente, esse é um tema, o tema de modelos da administração pública, ele é um tema com elevada incidência nas questões de prova da SESGRAN Rio. Então, ele tem grande probabilidade realmente de cair, de se tornar um tema da discursiva de vocês. Por isso que eu resolvi abordá-lo. E caso reste alguma dúvida, eu espero que vocês tenham compreendido as respostas dos nossos 3 parágrafos, mas caso reste alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, que eu vou ficar sempre muito feliz em auxiliá-los, a gente pode trocar ideias por lá. Inclusive aqui no slide tem as minhas redes sociais, então fiquem à vontade para conversar comigo através de lá. E a gente se vê então numa próxima aula.